Oi, amigos! Vamos agora praticar os conceitos que nós aprendemos nas aulas anteriores, desmistificar o conceito de mol. Mol, que é um conceito fundamentado num número determinado por Avogadro, cuja comprovação está nas aulas anteriores. Bom, vamos começar uma pequena revisão falando da balança de Roberval. A balança de Roberval para o ferro e a balança de Roberval para a água. Se naquele prato da balança eu for colocar raspas de ferro, que são limalhas de ferro, o fiel da balança vai avançar. Quando o fiel da balança indicar 56 gramas, a quantidade que eu tenho naquele lado é uma quantidade equivalente ao número de Avogadro. Bom, posso então afirmar que se o ferro tem massa atômica 56, quando atingir 56 gramas, eu terei 602 10 na 23 átomos naquele prato da balança. Em caso de água, que é uma associação de dois Hs e um O, a massa da molécula, que é o resultado da soma de suas massas atômicas, dará 18. Se neste prato eu colocar um copo e nele colocar água pura, quando o ponteiro determinar 18 gramas, que é a massa da molécula em gramas, quando o ponteiro acusar 18 gramas, eu terei nesse copo a mesma quantidade de moléculas que eu tive naquele prato de átomos de carbono. E esta quantidade de 602 10 na 23, que nós chamamos de mol, originalmente vem da palavra molécula-grama. Molécula-grama ou massa molecular em gramas. Mol pode ser também considerado um monte determinado de átomos e moléculas. Então, partindo de três verbos que para nós serão fundamentais. O primeiro verbo, o mol, ele possui uma quantidade, ele pesa um valor e ele ocupará um certo espaço. Se eu estiver me referindo a ferro, eu estou me referindo a átomo. Então digo que o mol de átomos possui o número de Avogadro de átomos e pesa a massa do átomo, a massa atômica em gramas. Se eu estiver me referindo a moléculas, um mol de moléculas possui esse número de Avogadro de moléculas e pesará o equivalente à sua massa molecular em gramas. Com este fundamento e com o conceito de fator unitário, nós vamos nos dar muito bem, tanto no cálculo das partículas, quanto em estequiometria logo ali adiante. Vamos então exemplificar com 5 exercícios. O primeiro deles, ao escrever com grafita amor, fica no papel 0,2 miligramas de carbono. Nós ainda estudaremos que a grafita, assim como o diamante, são formas alotrópicas do carbono. Significa, o carbono puro está na forma de diamante ou na forma de grafita. Na forma de grafita, os átomos, eles saem do material quando passado numa superfície mais áspera que ele. O papel é áspero em relação à grafita, que deixa no papel matéria de carbono. Ao escrever essa palavra, ficou esta massa no papel. Quantos átomos escreveram esta palavra?
temos que ter a informação básica da massa molar. O que é massa molar? Massa molar é justamente a massa atômica expressa em gramas, que corresponda a esse número de átomos que se chame mol. Então, olha o -1, está no denominador, cada mol de carbono pesa 12 gramas. Um mol de carbonos pesa 12 gramas e possui 602 10 na 23 átomos, que corresponde a 602 sextilhões. E nós, por uma questão de simplificação de cálculo, diremos 6 10 na 23 átomos. Bom, isso chama-se identidade. Essa grandeza, com essa unidade, é igual a esta e é igual a essa. Como estou vendo no meu problema que a massa está sendo dada em miligramas e que a massa do mol é dada em gramas, vou ter um ruído aqui. Esse ruído, como é que eu vou esclarecer? Procurando a identidade que relacione gramas do mol com miligramas do material que ficou no papel. Lembrando a primeira aula, tonelada, quilo, grama, miligrama, micrograma. De 3 em 3 zeros, 1 grama são 1000 miligramas. Muito bem. Posso, a partir das identidades, criar fatores unitários. O que é fator unitário? O fator unitário é o resultado de um quociente, no qual o numerador é igual ao denominador, mas em unidades diferentes. Não é verdade que 1 grama equivale a 1000 miligramas? Se 1 grama equivale a 1000 miligramas, esse quociente é 1. Da mesma forma que se 1 mol pesa 12 gramas, 1 mol em cima e 12 gramas de carbono embaixo, esse quociente é 1. Então, essa identidade me cria este fator unitário. Assim como se 1 mol corresponde a essa quantidade de átomos, eu posso dizer que essa quantidade de átomos sobre 1 mol, esse quociente é 1, porque essa grandeza é igual àquela. Claro, né, querido? Assim como eu escolhi de que 1 grama sobre 10 na terceira miligrama é igual a 1, eu poderia, se precisasse, dizer que 10 na terceira miligramas sobre 1 grama também é igual a 1. É um fator unitário porque a grandeza de cima equivale à grandeza de baixo. Esse fator unitário eu não vou usar no meu exercício, mas no próximo exercício poderei utilizar. Qual é a ciência do fator unitário? É usar fatores unitários que invalidem, que cancelem unidades indesejadas. Quer ver? Qual é o nosso problema? O nosso problema é transformar 0,2 miligramas, 0,2 miligramas de carbono, transformar em quê? Em átomos, em X átomos. Então, é fundamental que você perceba o que você tem como informação dada e que você tenha certeza do que você precisa lá no final. E é fundamental rigor científico. Tu não vai mais escrever 0,2, tu vai escrever 0,2 miligramas. Tu não vai escrever uma quantidade sem a unidade do seu lado. Por quê? Porque você vai pegar esse valor dado e vai multiplicar por diferentes fatores unitários. Qual é o primeiro fator unitário pelo qual o 0,2 miligramas de carbono terá que ser multiplicado?
terá que ser multiplicado por um fator unitário que elimine uma unidade indesejada. Eu não quero na minha resposta miligramas, então eu vou tirar fora. E observo que o miligrama está no numerador. Vou então colocar 10 na terceira miligramas aqui embaixo e vou colocar 1 grama aqui em cima. O que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo este fator unitário, esse quociente que vale 1, esse fator unitário e não esse fator unitário. Por que não esse? Porque o que eu quero eliminar é miligramas. Se eu quero eliminar miligramas, o miligrama tem que estar no denominador. O fator unitário que eu estou apontando não me daria resultado, não teria propósito, porque eu não poderia cancelar miligramas tendo gramas no denominador. Posso cancelar se usar miligramas. Portanto, aquele valor dado foi multiplicado por 1, já que o numerador é igual ao denominador. Qualquer grandeza multiplicada por 1, ela não se altera. O que altera é a unidade que foi para o espaço, pela simples simplificação. Qual é a unidade que me restou? A unidade que me restou é 1 grama de carbono. Muito bem, esta grama de carbono está na unidade G, de grama. Posso então agora eliminar. Eliminar quem? Eliminar a unidade grama. E como é que eu vou eliminar a unidade grama de carbono? Usando o 12 gramas. Se eu colocar 12 gramas de carbono como denominador e colocar 1 mol como numerador, eu estou pegando aquele valor dado, já multipliquei pela unidade uma vez, vou multiplicar por outra unidade, outro fator unitário, que não vai alterar a grandeza, vai alterar a sua unidade. Se eu colocar gramas embaixo, esse grama cancela com o grama que eu tinha anteriormente. E qual é a grandeza remanescente? A grandeza que sobrou foi a grandeza mol de carbono. Para chegarmos em átomo, eu vou usar esse outro fator unitário, que é proveniente dessa informação. Se o mol de carbono corresponde a 6,10 a 23 átomos, 6,10 a 23 átomos sobre 1 mol é igual a 1. Observou que eu poderia ter colocado 1 mol em cima e 6,02, 10 na 23 átomos embaixo. Isto também vale 1, porque o numerador equivale ao denominador, mas não me levaria a lugar nenhum. Por quê? Porque meu propósito é eliminar a palavra mol. E se eu quero eliminar a palavra mol que consta no numerador, a palavra mol aqui tem que constar no denominador. Por isso que eu escolho este fator unitário que foi criado com esta identidade. Se eu colocar o mol no denominador, posso então colocar aqui os 6,02, 10 na 23 átomos. Muito bem. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei pela unidade, porque o denominador é igual ao numerador e vice-versa. A vantagem dessa multiplicação foi ter eliminado a palavra mol. Qual foi a unidade remanescente? Miligramas cortou com miligrama, grama cortou com grama, mol cortou com mol, e a unidade remanescente é átomo. Então, acabou. O nosso problema acabou. O que precisa? Precisa apenas fazer, com um pouco de calma, algumas simplificações. Nada de multiplicar, dividir com vírgula, que torna a química odiada. A química é fácil. A química tem sentido. O que sobrou, então? Sobrou os números 0,2, sobrou o número 6,
o 10 na 23, porque nós vamos conscientemente eliminar o 0,2. No denominador terá sobrado quanto? 10 na terceira e terá sobrado o número 12. Tá certo? É só isso? Parece que sim. Muito bem, então aqui o que nós faremos? Esse 12, dividindo, aqui vai dar 2, aqui dividindo vai dar 0,1. Então o nosso problema é uma simplificação. E normalmente uma operação com potências de base 10, que tu está sabendo há muito tempo. Então tu tens 10 na menos 1 pelo 0,1, tu tens 10 na 23, que é esse valor, e tu tens 10 na menos 3, que é a potência no denominador. Ao subir, muda o sinal do expoente. Então isso vai me dar simplesmente 10 na 19. Afinal, quantos átomos de carbono escreveram o meu amor? Quantos átomos? A resposta é 1,0, 10 na 19. Não é legal? Muito legal! E se prepare que vem chumbo grosso, mas a munição está aí. Tote ao seu dispor.